Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e neste vídeo, pessoal, nós vamos falar aí de conteúdos importantíssimos para resolver a atividade da semana 3 e da semana 4 do seu PET volume 7. Pessoal, nós vamos ver um pouquinho hoje de plano cartesiano e também de problemas envolvendo o sistema de equações. Na videoaula anterior, a gente aprendeu a resolver um sistema de equação. Nós aprendemos por dois métodos, não foi isso? Nós aprendemos pelo método da substituição e também pelo método da adição. Ao resolver isso daqui, pessoal, claro que vocês já sabem como resolver, nós vamos encontrar a solução x igual a 4 e y igual a 1. Então eu posso representar a solução como sendo o par xy, ou seja, o valor de x 4 e o valor de y 1. Agora eu posso pegar aqui, pessoal, esse ponto 4, 1, ou seja, essa solução formada pelo ponto xy, e representar em um plano cartesiano. Mas o que é mesmo plano cartesiano? O plano cartesiano é um plano no qual se fixa dois eixos perpendiculares que o dividem em 4 quadrantes. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, habitualmente chamado também de eixo de x, enquanto que o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, habitualmente também chamado de eixo y. As coordenadas de um ponto são representadas no plano cartesiano por um par ordenado xy, em que o primeiro elemento do par é a abscissa, ou seja, é do x, e o segundo a ordenada do ponto, ou seja, do y. O ponto de encontro dos dois eixos tem coordenada 0 e 0. Então, o plano cartesiano, pessoal, é formado por duas retas, uma na vertical, que se cruza com outra na horizontal. O ponto de encontro é chamado de origem, ou seja, é o ponto 0 para x e o ponto 0 para y. Quando essas duas retas se cruzam, elas vão formar 4 regiões. Essa primeira região nós vamos chamar de primeiro quadrante, e no sentido anti-horário, nós vamos ter segundo quadrante, depois terceiro quadrante e depois quarto quadrante. Sempre nesse sentido, no sentido anti-horário, ok? Essa retinha horizontal é a retinha de x, ou seja, o eixo das abscissas. E essa retinha aqui nós vamos chamar retinha do y, ou eixo das ordenadas. Então, se eu quero marcar esse ponto no plano cartesiano, a solução 4 do x e 1 do y. Por quê? Porque todo ponto é representado primeiro por x e depois y. A gente vai fazer aqui, se a gente for representar, vamos pegar ali o 4 e sair em direção a 1, e vamos pegar o 1 e sair em direção ao 4, e eles vão se encontrar. No local onde eles se encontram vai formar ali um pontinho. Esse pontinho é chamado de coordenada do ponto, ou simplesmente par ordenada. Pessoal, nós vamos aprender também, para resolver aí as questões da semana 3 e 4, problemas envolvendo o sistema de equações. Por exemplo, nós temos a soma de dois números é 115 e a diferença entre eles é 41. Determine esses números. Na realidade, o que nós vamos fazer aqui é montar um sistema de equação. Quando a gente vai montar um sistema de equação, nós temos que entender que haverá incógnitas que nós não conhecemos, ou seja, haverá valores que nós ainda não conhecemos, e por nós não conhecermos, nós vamos colocar o nome para eles de x ou de y, ou se você preferir, pode colocar uma outra letra, mas geralmente a matemática usa x e y. Por exemplo, a soma de dois números é 115. Quem são esses dois números que somados dá 115? Eu não sei quem é o primeiro número nem o segundo número. Então eu vou chamar o primeiro número de x e o segundo de y. Então eu posso dizer que x mais y é igual a 115, correto? Vou chamar de primeiro número, é o x, eu não conheço o valor, mais o valor do y, somando os dois é 115. Mas aí diz, a diferença entre esses dois números é 41. A diferença é um menos o outro. Então eu vou pegar aqui, o x menos o y vai dar 41. Pronto, eu montei um sisteminha de equação. Agora, qual é o valor de x que somado com y dá 115? E esse mesmo valor menos o y dá 41. Ou seja, o valor de x de cima é igual ao valor de x de baixo e o valor de y de cima é igual ao valor de y de baixo. Para este caso aqui, convém a gente fazer pelo método da multiplicação. Por quê? Porque eu já tenho uma variável positiva e outra negativa, dá para mim eliminar. Então eu vou eliminar de forma direta aqui, vai ficar assim, x
mais x, 2x. 115 mais 41, 156. Por que nós pulamos o y? Porque mais y mais menos y vai ficar mais menos y. Eu tenho um positivo e um negativo, cancela. Então agora nós temos 2x igual a 156. Nós vamos isolar o x e ficar assim, ó. X é igual a 156 dividido, esse 2 está multiplicando, passa dividindo, dividido por 2. Resolvendo aqui, pessoal, nós vamos ter x igual a 78. Pronto, já achamos o valor de x, mas falta ainda o valor de y. E para mim achar o valor de y, basta eu pegar qualquer uma das expressões que eu criei e substituir x pelo valor que nós encontramos. Como nós encontramos x 78, eu vou pegar essa primeira equação, ó, x mais y é igual a 115. No lugar do x eu vou colocar 78. 78 mais y é igual a 115. Vou isolar o y, vou passar esse 78 para o outro lado. Então vai ficar como? Vamos lá, vai ficar y vai ser igual a 115 menos 78. Então resolvendo aqui, y vai ser igual a 115 menos 78 é igual a 37. Então eu posso dizer que o conjunto solução vai ser x78 e y37. Se eu quisesse colocar isso daqui em um gráfico, eu ia montar um gráfico, pegar o 78 do x, sair em direção ao 37 do y, pegar o 37 do y e sair em direção ao 78 do x e formar um pontinho onde eles vão se cruzar. Ok? Então é basicamente isso que você vai fazer aí nas atividades da semana 3 e semana 4 do seu PET volume 7. Ok? Espero ter ajudado. Se você aí gostou da videoaula, se isso vai contribuir aí para que você responda a sua atividade, então deixa aí um like e também se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa um comentário também, que é para ajudar na divulgação. Eu conto com a sua parceria. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.